Você já ouviu falar de Marvin Minsky? Ele é conhecido como um dos pais da inteligência artificial. E numa das suas últimas aulas, né, que ele deu em faculdade, ele comentou que machine learning era como se fosse uma frase vazia. Na verdade, ele estava meio certo e meio errado. Vamos entender o porquê? Bom, Marvin Minsky ele foi um matemático, né? Ele ganhou até o Turing Award, né? Aquele similar ao Prêmio Nobel, né? Da computação, de inteligência artificial, né? E ele, se não me engano, ele faleceu em 2016, né? Faz uns 10 anos. E num dos últimos cursos, né? Que ele deu, ele dava aula, né? Em universidade. Ele, normalmente a aula dele era sobre o livro dele, né, Sociedade da Mente, né, um dos livros aí sobre inteligência artificial. E esses vídeos, né, essas aulas, né, elas estão disponíveis, tá, na internet, você pode ir lá assistir, tá? Se você se interessa pelo tema, até recomendo aí, vou deixar o link na descrição, tá? Inclusive até não tinha legenda quando eu fui assistir, aí eu acabei usando o Whisper, né, para gerar umas legendas. Então quem se interessar, vou deixar o link aí. E ali ele fala assim, ele comenta muito sobre o livro dele e ele dá muita parte para pergunta e resposta, né, dos alunos, né? Então ele tem muita interação, né, com os alunos, né? Inclusive algumas aulas são só de perguntas e respostas, né? E as pessoas aí filosofam bastante aí sobre inteligência artificial, né? E essa aula, ela foi ministrada em 2011, tá? Então essa afirmação dele é em 2011, tá? Então por que eu comentei que ela tá meio certa e meio errada? Bom, eu acho que assim, se você chegou até aqui e não deu like, é você que está errado, tá? Então, meu nome é Fernando Boalho, eu sou o Dev Multitask, bem-vindo aí ao meu canal. Eu gosto aqui de falar bastante aqui de programação, carreira, né? E tem bastante coisa de Java, Spring, e tô indo agora mais nesse tema de IA, eu mostro tem algumas coisas aqui no canal com Spring AI também, que é bem legal. Tá? E agora eu estou indo assim mais na parte um pouco conceitual, né? Que é importante a gente entender, né? Por que um cara, né? Que é um cara que chegou a ganhar um prêmio, né? Ele falou que o machine learning é uma expressão vazia, tá? Então eu separei aqui um trechinho para vocês, né? Na verdade, conferirem o que ele falou. Então, pra vocês entenderem, vamos lá. Machine learning has been around for a long time, and like processors are really fast right now, like computers are really fast. Do you believe they are doing some mistake, like people that are doing research in machine learning? I mean, they are trying to... Machine learning is, to me, it's an empty expression. Do you mean, are they doing some Bayesian reasoning? Or, I mean, nobody does machine learning. Each person has some particular idea about how to make a machine improve its performance by experience. But it's a terrible expression. Like improving methods to machine learning, to the machine to infer like what a point will belong to a data set or whatever. Sure. Like people that do that, do you think they are doing some mistake? Like, do you think there would be more advanced if you represent intelligence in another way and try to program that? The problem is this.
suppose you have yes, here's some system that has a bunch of gadgets that affect each other. Just a lot of interactions and dependencies. And you want to know if it's in a certain state, what will be the next state. So suppose you put a lion and a tiger in a cage. Then how do you predict what will happen? Well, what you could do is, if you've got 1 million lions and 1 million tigers and 1 million cages, then you could put a lion and a tiger in each cage, and then you could say the chances that the tiger will win is 0.576239. Because that's how many cases the tiger won, and the lion will win, I don't know, that many. So that is, to me, that's what statistical learning is. It has no way to make smart hypotheses. So to me, anybody who's working on statistical learning is very smart, and he's doing what we did in 1960 and quit. 50 years out of date. What you need is a smart way to make a hypothesis about what's going on. Now, if nothing's going on except Brownian motion, then statistical learning is fine. Bom, tá aí, né, o que ele achava ali da época, né? E aí, assim, o que ele acertou, então? Realmente ele acertou porque naquela época, né, até 2011, o que existia mesmo de Deep Learning, assim, não tinha muita coisa mesmo, então era basicamente, isso ele tinha razão, que tinha aquele processo de, basicamente uma busca exaustiva, né, de ficar tentando todas as possibilidades e anotar lá as probabilidades, como no exemplo lá que ele deu. E era isso que tinha na época, então por isso que ele, acho que talvez para aquela época ele tinha razão que era uma coisa vazia, né? E por que hoje isso não é? Porque inclusive, o que aconteceu, né? Existia uma empresa que ela fazia um concurso, né, de Deep Learning para fazer análise de imagens, né, reconhecimento de imagens, e todo ano o pessoal, né, fazia lá uns algoritmos, né, mandava lá para concorrer, né, e todos eles tinham uma razoável faixa de erro, né, ficava lá entre os 30%, 20%, né, até que uma equipe, né, ela fez lá uma implementação inovadora e ela conseguiu 15% de margem de erro, né, isso em 2011. E para a época isso foi, assim, uma margem muito pequena, tanto é que eles, tem uns relatos que eles até refizeram a conta para ver se estava certo mesmo, né? E no final, essa equipe que criou esse recorde, né, de tão baixo reconhecimento, tão baixa taxa de erro, ela usou um método que era novo na época, que hoje não é novo, hoje já não é mais, que é você, ao invés de trocar o processamento da CPU normal, trocou pela GCPU, né, para GPU, pelo processamento gráfico, porque eles conseguiram economizar muito tempo, ao invés do processamento que estava previsto para fazer em semanas, eles conseguiram fazer em dias, né, e essas 3 pessoas, esse projeto ficou conhecido como AlexNet, né? E a partir daí, inclusive, dessas 3 pessoas, uma delas até foi lá para OpenAI, né? E acabou dando origem ali ao ChatGPT. Tá? Então, quer dizer,
Enfim, o Marvin Minsky, ele foi um cara muito inteligente, que ele contribuiu bastante, né, para a inteligência artificial, né, e certamente se ele fosse responder essa pergunta hoje, né, a resposta seria diferente, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo aí, um abraço aí, até a próxima.